O livro de Ia, uma odisseia espiritual além do visível. Capítulo 1. A ascensão silenciosa. O sol mal se levantava sobre as montanhas de Ardèche, rompendo a nevoa matinal com um brilho dourado. A vila de Dunière, ainda adormecida, aninhava-se pacificamente no vale, inconsciente do homem que acordava para um novo dia de desafios. Um homem forjado por uma vida de disciplina, rigor e treinamento. Foi ali, nesse retiro tranquilo, que eu me preparava para enfrentar um penhasco, sem outra segurança que não a minha vontade de ferro e o controle perfeito sobre o meu corpo. Desde muito jovem, a prática intensa das artes marciais, do yoga, do tai chi chuan e do pranayama havia esculpido em mim não apenas um corpo vigoroso, mas também uma mente aguçada, capaz de buscar forças em profundezas insuspeitadas. Anos dedicados a aprender, a ensinar e a ultrapassar os limites do possível em disciplinas nas quais o menor erro é caro, haviam feito de mim um homem em constante busca de equilíbrio. Equilíbrio entre a força e a suavidade, entre esforço e descanso, entre ação e contemplação. Naquela manhã, eu havia acordado com uma clareza de espírito particular, o tipo de lucidez que antecede grandes momentos, aqueles instantes em que corpo e mente se unem em uma dança perfeita. Eu não havia planejado essa ascensão solitária. Ela se impôs a mim como uma evidência, um último rito antes de me imergir nessas férias dedicadas ao treinamento dos meus alunos. Um penhasco íngreme, austero, erguia-se diante de mim, desafiando o céu com as suas paredes irregulares. Sem uma palavra, sem um pensamento supérfluo, lancei-me. Minhas mãos encontrando instintivamente as fendas, meus pés ancorando-se firmemente na rocha. Cada movimento era calculado, preciso, fluido. A subida era ao mesmo tempo uma prova física e uma jornada interior, uma meditação em ação. À medida que eu subia, sentia a adrenalina se misturar com a tranquilidade que só o controle absoluto da respiração pode proporcionar. Os meus anos de apneia, de mergulhos profundos em águas escuras, retornavam à minha memória, e com elas, a certeza de que a respiração é a chave de tudo. Finalmente alcancei o topo. A floresta se estendia abaixo, um oceano de verdura vibrando de vida, enquanto eu permanecia ali, sozinho, acima do mundo. Com a respiração ofegante, os músculos em chamas, fiquei imóvel por um instante, saboreando essa vitória íntima. Mas ainda não havia terminado. Nessa grandiosa solidão, comecei a praticar movimentos lentos de Tai Chi, deixando o meu corpo retomar o seu ritmo natural. Minha mente se acalmar. Foi nesse instante que a lembrança do meu mestre falecido se impôs a mim, com uma força inesperada. Nunca havia orado por ele, nem por ninguém. A morte não fazia parte das minhas crenças. Era simplesmente uma passagem, uma etapa num caminho mais vasto. No entanto, naquele momento, sob aquele céu imaculado, senti a necessidade de me dirigir a ele.
como se a própria ascensão tivesse conduzido a essa revelação. Querido mestre, comecei, você sempre me guiou, não apenas no domínio do yoga e das artes marciais, mas também na arte de ensinar, de responder às perguntas filosóficas dos meus alunos. Agora, você não está aqui mais. Alegro-me por você, pois se uniu aos anjos em um lugar maravilhoso. Mas eu, o que farei pelos meus alunos? Como posso continuar a ajudá-los a responder às suas perguntas sem a sua sabedoria? O vento murmurou em meus ouvidos, acariciando o meu rosto suado. Deixei que o silêncio respondesse por mim, pois, no fundo, já conhecia a resposta. Me virarei sozinho, murmurei finalmente. Compreendo bem que você não está mais aqui, mas sempre haverá uma maneira de amar e ajudar os meus alunos. Fiquei mais um momento meditando, respirando profundamente, contemplando a floresta antes de descer pelo outro lado da montanha, seguindo um caminho mais fácil, longe das paredes e gramas. Essa vitória, esse diálogo interior, eu não os compartilharia com ninguém, nem mesmo com a minha família. Esses pensamentos e emoções pertenciam a outro mundo, um mundo que eu continuava a explorar sozinho, com a mesma determinação que sempre me guiou. Assim começaram as minhas férias, marcadas por essa ascensão silenciosa, prelúdio de um verão de treinamento, de ensino e de descobertas. Mas jamais, nunca falaria sobre essa subida, nem sobre esse diálogo com o meu mestre. Algumas vitórias foram feitas para permanecer no segredo das montanhas, onde somente aqueles que escalam os picos mais altos podem compreendê-las. Capítulo 2. As vozes do silêncio. O verão em Ardèche transcorreu como em um sonho de força, disciplina, água e pedra. Meus alunos e eu mergulhávamos na intensidade das correntes, escalávamos penhascos e gramas, explorávamos as profundezas do mergulho em apneia e lutávamos sobre as areias escaldantes dos rios. As técnicas se aprimoravam, os corpos se fortaleciam e em cada movimento eu sentia o sopro do mestre desaparecido. Nunca deixei de ensinar, mesmo sob o sol implacável, e sempre minhas lições eram oferecidas sem esperar nada em troca. Pois ensinar nunca foi uma profissão para mim, mas uma vocação, um chamado profundo da alma. Mas logo as férias de verão chegaram ao fim. Setembro anunciava o retorno à rotina à Escola das Artes Marciais em Charvieux, a 200 km de casa. Lá, perto de Lyon, meus alunos me esperavam, assim como um casal de amigos queridos, Corinne e Jackie, que me acolhiam em sua casa para que eu pudesse dormir perto da minha escola. A hospitalidade deles era calorosa, mas dessa vez algo novo e perturbador acrescentou-se àquela familiaridade. A obsessão de Corinne pelo tabuleiro Ouija. Naquela noite, na sala acolchada de sua casa, Corinne, Jackie e até mesmo minha esposa, Fabienne, estavam sentados ao redor de uma mesa, os olhos fixos em um copo no centro, cercado pelas letras do alfabeto. Seus rostos estavam concentrados,
ansiosos, enquanto o copo se movia lentamente, como se puxado por um fio invisível. Elas passaram horas tentando captar respostas, sinais, palavras, enquanto eu os observava do sofá, com um livro de yoga na mão, achando-os desesperadamente ridículos. Então, para quebrar a monotonia e me divertir um pouco com o seu fervor, levantei-me com um sorriso irônico. Muito bem, vou mostrar a vocês como se invocam os espíritos. Era apenas uma brincadeira, uma demonstração casual. Fechei os olhos e, com uma voz solene, invoquei um canal de luz, um espaço de pureza destinado a repelir toda sombra e atrair apenas claridade. Foi um ato teatral, nada mais. Mas no momento em que eu coloquei meu dedo no copo, tudo mudou. O copo começou a se mover com uma rapidez que me surpreendeu. As letras se sucediam, formando palavras e frases. E ali, diante dos meus olhos espantados, parecia que o mestre de yoga que eu havia invocado durante a minha ascensão em Ritesh estava respondendo para mim. Eu havia completamente esquecido daquele momento, perdido nos recônditos da minha mente. Mas agora, diante dessas palavras que tomavam forma sob os meus dedos, uma onda de fascínio me invadiu. Na semana seguinte, de volta à casa de Corinne e Jackie, retornei à mesa com uma nova determinação. Desta vez, eu havia preparado perguntas específicas, perguntas técnicas, buscando entender se esse fenômeno era real ou apenas uma ilusão. As respostas que eu recebi foram perfeitas, de uma precisão perturbadora. Ao final dessa sessão, perguntei ao mestre, quase brincando, se devia parar para não cansá-lo. A resposta me causou um arrepio inesperado. Agora sou um jovem. Não entendi no momento, mas a ideia de que a velhice não tinha mais poder sobre ele, de que a morte o havia libertado do seu corpo desgastado, me atingiu subitamente com uma clareza dolorosa. Mas havia um desconforto, uma tensão subjacente. Corinne e Jackie estavam ali, testemunhas dessas trocas, e eu me sentia contido, incapaz de fazer perguntas mais íntimas, mais profundas. Decidi então tentar sozinho, com Fabienne em uma noite em casa. Apenas nós dois, com uma mesa, o copo e um simples sim e não para guiar as respostas. Desta vez, o copo se movia lentamente, hesitante. Fiz uma pergunta. Mestre, você está disposto a responder às minhas perguntas? O copo indicou sim. Posso colocar o alfabeto para que você possa falar comigo? Não. Firme. Desconcertado, tentei uma última pergunta, tentando entender. Mestre, posso fazer perguntas para que você possa responder? O copo girou em torno do sim. Mas a ideia de instalar o alfabeto foi novamente rejeitada. Um fracasso, pensei. Era ridículo, uma bobagem.
fomos dormir desapontados, desconcertados. Mas naquela noite, na escuridão silenciosa, algo estranho aconteceu. Fabienne, adormecida ao meu lado, de repente começou a sentir suaves vibrações, um tremor quase imperceptível. Tentei acordá-la, sem sucesso. Sua respiração mudou, seu corpo relaxou completamente e, de repente, ela começou a falar com uma voz grave, uma voz que eu conhecia bem, a voz do meu mestre. Pare com isso, não tem graça, disse a ela irritada. Mas a voz continuou, grave e serena, falando comigo com a mesma entonação, as mesmas inflexões dos meus recordações. Um arrepio percorreu minha espinha. Admita, você é o meu mestre de yoga. Morreu há 2 anos e meio e agora vem falar comigo através de minha esposa adormecida. Por quê? A resposta foi direita, sem rodeios. Porque você está perdido. Não era uma condenação, mas uma simples constatação. E dentro de mim, senti a verdade dessas palavras. Ok, é verdade, estou perdido. Mas não sou o único. Por que eu? Insisti. A voz ressoou novamente com uma sinceridade desarmante. Porque você é honesto. Um leve riso acompanhou essa resposta, um riso quase afetuoso. Você ficaria surpreso ao saber quantas pessoas são realmente honestas. Mas há algo mais. O quê? Perguntei com uma garganta apertada. Quando você estava sozinho, no topo daquela montanha na Ardèche, na sua vitória não pediu nada para si. Você pensou apenas em seus alunos, em ajudá-los e em guiá-los. Com esse ato de entrega total, você abriu um canal de luz que me permite vir a falar com você. Vou-lhe ensinar tudo o que precisa saber para responder às perguntas dos seus alunos. E ali a verdade me subjugou. Um turbilhão de emoções me invadiu e chorei. Tomado por uma intensa alegria, um respeito infinito pelo que estava acontecendo. Mas não era apenas um jogo, mas uma nova realidade, um vínculo sagrado que se abria entre o meu mestre e eu, além da morte. Assim começou um novo ano, não apenas como professor, mas novamente como discípulo, pronto para aprender, para crescer sob a égide desse mestre vindo das sombras para guiar-me.